Muito bem, você está vendo a segunda aula do nosso curso básico de teologia, a aula de antropologia. Vamos falar sobre uma segunda teoria que é muito conhecida e apresentada como uma das bases para a origem da alma do ser humano. A gente vai discutir de forma resumida essas teorias e vamos destacar aquilo que de fato é bíblico e o que não é bíblico. Então existem muitos conceitos apresentados dentro das classes, das doutrinas teológicas. Nós temos que colocar tudo isso aí dentro da Sagrada Escritura e ver qual é que passa, qual é que é aprovada, qual delas não contradiz o que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo. Este vídeo aqui, na verdade, é uma introdução, que vem antes da aula em si, é só para te lembrar de alguns detalhes. Primeiro, algumas pessoas pediram o certificado deste curso, né? Apesar de ser gratuito, é possível você receber o certificado deste curso. O que eu preciso de você é o quê? É que você comente a cada aula que você for vendo, você tem que comentar para eu saber que você está vendo as aulas. Para eu saber que você assistiu a aula. Se você não comentar, eu não tenho como saber que você realmente participou das aulas e assim eu não vou conseguir liberar no seu e-mail o seu certificado. Tá? Quando tivermos pró de terminar, de concluir o curso base de teologia, vamos colocar um link aqui, tá? Um link que vai te levar para um grupo no WhatsApp. Neste grupo, você vai receber diretamente lá o seu certificado, tá? Mas eu preciso que você apresente-se, fale que você está assistindo a aula, o que você está achando da aula, fale alguma coisa. Não esqueça também, é importante, isso aqui faz parte dos algoritmos do YouTube, você deixar o seu joinha, você dizer alguma coisa aí, clique no joinha, compartilhe com mais pessoas que você conhece, que queiram estudar um pouco mais de teologia, tá? Então, relembrando, você tem que comentar alguma coisa do curso para eu saber que você está fazendo, está assistindo às aulas. Importante, não é obrigatório, mas é muito importante. Você dá o seu joinha, tá? Você não vai pagar nada por este curso, mas o seu joinha, o seu curtir me ajuda demais, o seu gostei me dá uma força muito grande dentro do YouTube. Essa plataforma que é muito importante ser usada para poder evangelizar, compartilhar o que Deus colocou em nossa vida, tá? E você também pode compartilhar cada aula com alguém que você conheça, que queira estudar um pouco mais de teologia. Então, basicamente é isso. Eu te aguardo na aula. Vamos juntos avançar e crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Paz. Muito bem. Nós estamos agora na segunda teoria sobre a origem da alma. É chamada de teoria do criacionismo. Isso mesmo, teoria do criacionismo. De acordo com essa teoria, Deus cria imediatamente a alma em cada ser humano, unindo-a ao corpo, ou na concepção, ou no nascimento, ou num período intermediário entre a concepção e o nascimento. Essa teoria considera que somente o corpo se propaga a partir das gerações passadas. O espírito não é criado muito antes do corpo, como sustentam os defensores da pré-existência, mas no momento em que o corpo assume sua individualidade distinta. Aristóteles, Ambrósio, Jerônimo, Pelágio e, em tempos mais recentes, Anselmo, Tomás de Aquino e a maioria dos teólogos católicos romanos e reformados são defensores dessa ideia. E todos os que a defendem se fundamentam em certos trechos das Escrituras que se referem a Deus como Criador do espírito humano. Vamos lá. Livro do Números, né? Bamidbar, terceiro livro da Bíblia Sagrada. Quer dizer, quarto livro, na verdade, né? Bamidbar, capítulo 16 e o versículo 22. Olha o que diz o texto.
Mas eles se prostraram com o rosto em terra e imploraram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, só um homem pecou e castigarás a toda esta congregação? Então veja só, aqui ele não está falando da alma, está falando do espírito. Tá? Então não se aplica à alma, está relacionado apenas ao espírito. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, falando do homem. Na verdade, Deus não é somente o Deus do nosso espírito. Quando ele fala isso, diz que ele é o dono do nosso espírito, isso é verdade. Ele é também o Pai dos espíritos, porque Deus é espírito e Deus gera os espíritos dos seres humanos dentro dele. Quando ele gera esse espírito, ele sopra para dentro do ser humano. Quando esse espírito toca no corpo, a alma aparece, gente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito a Deus que o deu. Então o pó que fala aqui é o corpo físico. Isso aqui é falando da hora da morte. O corpo volta para a terra de onde veio, porque a matéria-prima do nosso corpo é a terra. E o espírito retorna para Deus de onde veio, porque foi Deus quem soprou o espírito. Tá bom? Deus soprou o espírito. Agora entenda uma coisa. O espírito humano não é criado separado de Deus. Não. Deus tira do seu Espírito Santo uma partícula e coloca dentro do homem. Então não tem como você querer, porque esse texto aqui que estou lendo para vocês são usados para poder provar que a alma, né, ela é criada no momento da concepção. Mas aqui está falando de espírito, não de alma. Por exemplo, Isaías 57, versículo de número 16. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 57 e o versículo 16. Aleluia! E então, gente, como a alma é formada? Nós já sabemos, está na Bíblia. Não há por que discutir mais esse assunto de forma cansativa. 57:16 vai dizer assim a Bíblia Sagrada: verdadeiramente não contenderei para sempre, nem estarei continuamente indignado, porque diante de mim todo espírito sucumbiria, e as almas que eu fiz. Olha só, ele faz uma distinção entre espírito e alma. Diante de mim, todo espírito sucumbiria, e as almas que eu fiz. Como é que Deus faz a alma? Soprando na matéria o fôlego de vida, meu amigo. É assim que ele forma a alma. Tá? Então, não é a mesma coisa. Como que a alma é criada? A alma é criada quando Deus sopra o espírito no corpo. Hoje, não é mais como Adão. Adão foi feito um boneco ali e Deus soprou. Quando uma mãe ela engravida, uma mulher engravida, o que acontece? Quando a semente do homem, que é o espermatozoide, encontra-se com o óvulo, e ele consegue ovular, ele consegue fazer com que esse óvulo se unir a este óvulo, nesse momento, na hora que o espermatozoide entra, ele consegue conectar-se com o óvulo, tá ali, espermatozoide com o óvulo, Deus faz o quê? Deus sopra o fôlego, Deus sopra o espírito da vida. Quando Deus sopra, ainda informe, só semente do homem juntamente com o óvulo. Quando Deus sopra, dali em diante é uma alma, é uma pessoa. Então, abortar aí é assassinato, é crime. É um pecado gravíssimo, porque está impedindo que uma geração venha para alcançar outra geração. Tá? Então, é nesse momento, é assim que hoje é formado a alma do ser humano. Deus sopra ali, nesse encontro da semente com o óvulo. Quando ele soprou, pronto. Já é uma vida ali dentro. Tá? Uma vida, muito importante. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias 12 e o versículo 1, falando aqui sobre a origem da alma e as teorias acerca da alma do ser humano. Então vamos lá. Zacarias 12 e o versículo 1, gente, diz assim:
oráculo da palavra do Senhor Jeová concernente a Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que estende os céus, que lança os fundamentos da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aleluia! É dentro de si mesmo que Deus vai formando o espírito do homem, quando ele sopra. O espírito já vem com atributos e semelhanças de Deus. Tocou no corpo, a alma surge, a alma é gerada, a alma é criada. É assim que é criado, gente. Para finalizar, Hebreus capítulo 12, o versículo número 9. Hebreus 12 e o versículo de número 9, gente. Vamos lá, vamos lá. Estamos falando sobre a teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo. Aleluia. 12, 9 da carta aos Hebreus diz-nos assim. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos disciplinavam e os respeitávamos. Não devemos estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e viveremos? Mais uma vez aqui uma referência a Deus e o Espírito do ser humano. Deus não é somente o Deus do nosso espírito humano, ele também é o Pai do nosso espírito humano. Aleluia. Porque nos tornamos filhos de Deus na conversão, no novo nascimento, porque o Espírito Santo vai habitar em nosso espírito humano, gerando uma transformação de dentro para fora em nosso coração. Então, a teoria do criacionismo é a que passa mais próximo. Só que o que acontece, gente? Qual é o problema com essa teoria? Essa teoria considera que somente o corpo se propaga a partir das gerações passadas. O espírito não é criado muito antes do corpo, como sustentam os defensores da pré-existência, mas no momento em que o corpo assume sua individualidade distinta. Aleluia! De acordo com essa teoria do criacionismo, Deus cria imediatamente a alma em cada ser humano, unindo ao corpo ou na concepção, ou no nascimento, ou num período intermediário entre a concepção e o nascimento. Então, o que ele não consegue ter convicção, segurança nessa teoria, é quando que essa alma é criada no ser humano. E é muito simples. É quando a semente se encontra com o óvulo, Deus sopra ali dentro. Deus sopra no ventre da mulher, o fôlego da vida, e dali em diante a criança, ela já é uma vida. Matar, abortar, seja qual for o motivo, é pecado. É pecado. Então, essa teoria do criacionismo trata desse assunto. Essa teoria peca ao afirmar que os filhos só herdam dos pais as características do corpo e não as espirituais. E o seu erro mais contundente não explica a tendência que todos os homens possuem para pecar. Ou Deus deve ter criado cada alma em condição de pecaminosidade, ou o simples contato da alma com o corpo deve tê-la corrompido. No primeiro caso, Deus é o autor direto do pecado. No segundo, Deus é o autor indireto. E aí, gente? O que a teoria está dizendo. Tá? Essa teoria peca ao afirmar que os filhos só herdam dos pais as características do corpo e não as espirituais. É verdade, existem algumas coisas que os filhos vão crescendo e vão desenvolvendo, convivendo com seus pais. Na verdade, não é que o filho herda do pai características espirituais, não é isso não. É que conforme ele vai convivendo com seus pais, ele vai herdando durante a vida, não na concepção. Durante a vida, ele vai herdar dos pais comportamentos, palavras, atitudes, pensamentos, crenças, tudo isso ele vai herdar do pai. Mas depois que cresce, gente, não é antes de crescer não, tá? Não é antes de crescer. Então, essa é a teoria do criacionismo. Com isso, podemos ver o quanto essa teoria é insustentável. Bom, eu te encontro na próxima aula, no próximo vídeo. Paz!